Apocalipse capítulo 14, escute com fé a leitura. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Só até aí. Bom, nós estamos estudando Apocalipse até algum tempo, e toda a pregação eu tenho falado para vocês que o Apocalipse é uma recontagem da mesma história 7 vezes, ou são 7 sessões no livro que vão contar a mesma história, a história da primeira até a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, a sua encarnação, a morte na cruz, a ascensão até o momento do seu retorno. E o Apocalipse conta essa mesma história 7 vezes. Então não é um livro como Ruth, por exemplo, que começa do capítulo 1 e segue uma sequência temporal. Não, ele é um livro que vai contar a mesma história 7 vezes.
Só que cada vez que ele reconta essa história, ele conta com novos detalhes a mesma história. Aqui no capítulo 14, a gente chega no final da quarta parte, da quarta recontagem dessa história. A primeira contagem dessa história está no capítulo 1 até o capítulo 3, onde apresenta Cristo glorioso. Lembra que ele vem sobre as nuvens com grande resplendor e glória, e os seus olhos são como de fogo. Então apresenta o Cristo glorificado, e apresenta então o relato ou as cartas que ele manda às 7 igrejas. E lembra que o número 7 tem a ver com a completude dos tempos, ou no caso, as igrejas de todos os templos espalhadas pelo mundo. A segunda contagem da história está do capítulo 4 até o capítulo 7, quando João é levado da terra onde ele estava e tem essa visão do trono de Deus. Então no capítulo 4, Deus e o Cordeiro são adorados por causa da criação que fizeram, do mundo que foi criado. No capítulo 5, o Cordeiro e Deus são adorados pela obra da redenção. Lembra? Digno é o Cordeiro que foi morto e comprou para Deus todo tribo, povo, raça, língua e nação, e constituiu o reino sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. E logo depois os anjos cantam ali e os anciãos respondem amém. E aí a gente vê Cristo no céu, coroado, e então ele que é o único que é digno de desatar os selos desse livro, que implica nos eventos que aconteceriam até o momento da sua vinda. E Cristo desata esses selos. Do capítulo 8 até o capítulo 11 é a terceira recontagem da história. E aí é onde tocam as trombetas. As 7 trombetas. E as 7 trombetas são para avisar que o tempo está chegando. O tempo de se arrepender está no fim. Enquanto a trombeta toca, dá tempo de arrepender dos pecados. E está sendo avisado que o mundo está caminhando para o fim. E então, até o capítulo 11, além das trombetas, a gente vê o testemunho da igreja. A igreja testemunhando e sendo fiel até a morte. E se você reparar, é a mesma coisa que é contado nos primeiros 3 capítulos, quando falam ou exige das igrejas ser fiel até a morte. Toda a final das cartas das 7 igrejas está lá assim, ao vencedor, é aquele que permanecer fiel, será dado uma recompensa, um novo nome, comer da árvore da vida que está no jardim de Deus, umas novas vestimentas. Está vendo? Então é a mesma coisa do capítulo 3 lá, mas agora aqui no capítulo 11, sendo contado de outra forma. E aqui no capítulo 12 até o capítulo 14 é a quarta recontagem da mesma história. A gente vê que no capítulo 12, 13 e 14 aqui é o resumo de tudo isso. É o resumo de Satanás tentando impedir o Messias de nascer, através da luta do dragão, tentando impedir a mulher de dar à luz, e perseguindo o povo de Israel, e perseguindo a linhagem do Messias. E a gente vê Deus cuidando da linhagem do Messias em todos os momentos. E o Messias vem, e então a serpente, a grande serpente, o dragão aqui, perde o seu posto quando Cristo é crucificado. Quando Cristo é ascendido aos céus, o dragão acaba descendo dos céus. Lembra, a gente explicou que Satanás, a função dele era no céu, e a função dele era acusar. Ele tinha como função acusar os pecadores. E é o que ele faz lá em livro de Jó. E ele estava no céu, e ele tinha uma função lá. Mas assim que Cristo morre crucificado, ele perde esse poder que ele tinha. Por isso que agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus.
O pecado já não te acusa mais. Por quê? Porque o acusador não está lá mais, ele caiu para a terra. E como ele sabe que o tempo dele na terra é curto, ele vai fazer o máximo para causar estragos e danos. Então no capítulo 13, ele pede ajuda para 2 seres monstruosos. As 2 bestas que emergem, uma da terra e uma do mar, representando o poder político, militar e econômico, e a outra a falsa religião. Ou seja, Satanás está fazendo de tudo para fazer com que as pessoas não escutem a verdade e sejam levadas ao inferno. E aí a gente chega no capítulo 14. Hoje a gente vai ter o fechamento dessa 4ª sessão. A partir do capítulo 15 é a recontagem da história novamente. A 5ª recontagem. O nosso capítulo hoje, se você perceber aqui, ele é dividido em 7 grandes anúncios aqui. São 7 vozes que vão anunciar verdades para nós. A primeira de todas é um anúncio para aqueles que venceram. Aqueles que foram fiéis, eles venceram. E para eles não há condenação mais dos seus pecados. E isso está, se você olha, verso 1 até o verso número 5, a gente vai perceber isso. Olha só comigo, diz assim: olhei e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Vamos por partes. O cordeiro, sempre aqui no Apocalipse, ele está se referindo a Jesus Cristo, no aspecto da salvação. E o monte Sião tem a ver com o lugar da morada de Deus. Lembra, não é todo Apocalipse, ele é simbólico. Ele não é para ser interpretado da forma como você lê literalmente. Então não é o monte Sião quando está lá em Israel, não. O monte Sião representa o lugar onde Deus habita. Certo? E aí quando ele fala 144.000, não são 144.000 pessoas. Não é contado um a um. Mas a gente explicou em pregações passadas que os 144.000 é a completude da igreja, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, eles fazem parte desses 144.000. E a característica é, por que eles fazem parte? Porque eles têm uma marca. Eles têm uma marca escrito na sua fronte. Se você percebeu aqui durante a nossa explicação do livro todo, não sei se você vai lembrar, mas Deus sela a igreja antes da marca da besta chegar. Então Deus separa a igreja e aqueles que são eleitos para a salvação muito tempo antes da marca da besta começar a atuar. E aqui eles estão selados com a marca de Cristo, do Cordeiro e do próprio Deus. Então uma voz, verso número 2, como de muitas águas, de um grande trovão, e uma voz como de arpistas quando tangem a harpa, que entoam um novo cântico que é dado só para esses. E ninguém pode aprender esse cântico, a não ser os 144.000 que foram comprados. E aqui é onde a gente vê que a salvação foi algo extremamente caro. Nós somos comprados. Apocalipse 5 falava disso, que o Cordeiro comprou para Deus. E aqui novamente está falando que a igreja, esses que são marcados e que tem o nome de Deus gravado nas suas vidas, eles foram comprados para Deus. Comprados mediante o sangue do próprio Cristo.
Então ele continua, verso número 4, falando: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são puros. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e eles não têm mácula. Vamos entender isso aqui. Quando fala que são pessoas que não se macularam com mulheres e que são castos, lembra, não é literal. Apocalipse é todo simbólico. A palavra que ele usa aqui para macular com mulheres e essa questão da castidade e pureza tem a ver com prostituição. E sempre você olha nos profetas do Antigo Testamento, quando o termo de prostituição ele é usado para quando o povo de Israel parava de adorar Yahvé, o único Deus verdadeiro, e começava a adorar outros deuses. E o termo é: vocês estão se prostituindo com outros deuses. Se você vai para o livro de Oséias, o livro de Oséias é isso praticamente. É Oséias falando, é Deus falando: Oséias casa com uma prostituta, porque é dessa forma que o povo fez. Ao invés de escolher permanecer adorando com Deus verdadeiro, resolveu se prostituir com outros deuses. E lá em Oséias, a grande punição de Deus é: eu não vou ser mais o Deus de vocês, vocês não vão ser mais o meu povo. Eu não vou mais favorecer vocês. E aí no finalzinho do capítulo 1 do próprio Oséias, ele fala assim: mas há de vir um só cabeça, do qual vai congregar Israel e Judá. E então vocês que não eram meu povo vão se tornar meu povo. E vocês que não tinham o meu favor vão receber o meu favor. Lá em Oséias apontava exatamente para isso que está acontecendo aqui, ó. Esses aqui que não se prostituíram é porque eles foram salvos. Veja que a marca vem primeiro. A marca vem primeiro. Então, uma vez que eles são marcados, não há mais nada que os condene. E por isso eles não têm mácula. Porque aquele que estava no céu acusando eles, a grande serpente, já caiu para a terra. Então a gente caminha no nosso texto, percebendo que esses são os vitoriosos. Eles têm um cântico que só é dado para eles. Eles são aqueles que são comprados para Deus. Eles são aqueles que vão seguir o Cordeiro aonde quer que esse Cordeiro vá. E perceba então no final do verso 4 que fala que eles são aqueles que foram redimidos dentre os homens. Apontando também que a salvação não é para todos. São alguns que foram redimidos dentre todos os homens. Não é todos os homens serão salvos. Alguns foram redimidos. A igreja está garantida aqui, sem mácula. Se você pula lá para Efésios, volta, para Efésios, quando o apóstolo Paulo fala sobre sujeitar-vos uns aos outros, ele fala do homem e da mulher logo depois, se não me engano capítulo 5, e ele vai falar assim, o homem tem que cuidar da sua mulher como Cristo cuidou da sua igreja, para apresentá-la sem ruga, nem mácula, nem defeito, e pura. E é exatamente essa palavra. A igreja é a noiva de Cristo, está sendo apresentada pura e santa aqui perante Deus. A segunda voz, verso número 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anúncio, ele vem exatamente da mesma forma que o começo dos selos.
Lembra que o primeiro cavaleiro lá que sai é um cavaleiro branco, que sai para vencer e vai vencendo. E tem a ver com o evangelho sendo pregado e com Cristo divulgando esse evangelho que traz salvação. E esse evangelho atua salvando a humanidade desde Gênesis capítulo 3. Essa salvação é pela graça em Jesus Cristo. Desde Gênesis 3 está falando isso dentro da Escritura. E agora esse cavaleiro branco que está lá, ele é recontado aqui, falando exatamente que a proposta de salvação está aqui. O evangelho eterno é pregado para aqueles que estão sobre a terra. E é pregado para quem? Toda tribo, nação, língua e povo. Os mesmos que foram comprados no capítulo 5. Está vendo que é a recontagem da mesma história aqui? No capítulo 5 fala que o Cordeiro comprou esse povo. E agora ele está falando de novo aqui. Que é o evangelho que faz o quê? Que é pregado para a salvação eterna de nação, tribo, língua e povo. E o que fala? Teme a Deus. E a ideia é obedeça a Deus. Não é para ficar com medo, é obedeça a Deus. E dê glória a Deus, porque está chegando o final dos tempos. Mas da mesma forma que é uma mensagem de salvação para aqueles que creem, é um anúncio de condenação. Porque para os salvos, a volta de Cristo é bênção. Porque significa o fim desse sofrimento que a gente tem. Para os que não são salvos, é anúncio de justiça de Deus e juízo de Deus sendo derramado. E a gente vê nas Escrituras isso. O Evangelho é cheiro para a vida em uns e para a morte em outros. Sempre foi assim. A Escritura continua falando a mesma coisa. A terceira voz, verso número 8. A terceira voz antecipa algo que ainda não apareceu para nós em Apocalipse. Diz assim, verso 8: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Perceba que aqui é anunciado algo que ainda não tinha aparecido para nós: a Babilônia. E a Babilônia significa exatamente toda, dependendo do seu comentarista, a Babilônia é a corrupção inteira. Então a grande serpente, Satanás, usa não apenas o poder político, econômico, militar. Ele não usa apenas a falsa religião, mas ele usa a Babilônia. A Babilônia tem a ver com o mundo e seus prazeres. São aquelas coisas sutis que vão entrando aos poucos na sua vida. E quando você vê, ela destrói você como um todo. E você fala assim: mas como é que eu cheguei aqui? Talvez a ideia mais fácil da gente entender seja a ideia de um abismo puxa um outro abismo maior. Um pecado puxa um pecado maior. E é sempre assim. Quando você mente, é um pecado. Mas por que você mente? Para esconder algo que você já fez errado. E aí, para sustentar a sua mentira, você vai criando outros pecados. E aí cada pecado puxa um outro pecado. A gente vê isso em algumas seriados, em alguns filmes, onde o cara parece ser bom e de repente ele faz uma coisa errada. E aquela coisa errada puxa a fazer uma segunda coisa errada, que puxa a fazer uma terceira coisa errada. E quando vê, ele está todo na sua condenação. Aqui falando, ó, a Babilônia está aí. A ameaça está aí da sedução pelos prazeres prometidos do mundo. E esses prazeres estão aí para
destruir você e eu. Esses prazeres estão aí para ir sugando as nossas energias, sem a gente perceber. O que a gente tem que entender é assim, o pecado vai te dar o prazer, mas o prazer do pecado ele é extremamente momentâneo e breve se comparado com a eternidade dentro do céu. Existe um livro, eu até postei, eu terminei ele esses dias, eu coloquei no grupo da igreja para vocês baixarem e ler. É pequenininho, do Thomas Watson, que é a preciosidade da alma. Sobre o quanto a alma é preciosa. E tem uma parte lá que ele fala assim, perder a sua alma é uma coisa tola. Eu vou ler para vocês. Ele cita Lucas 12:20, que diz assim: seu tolo, esta noite sua alma será exigida de você. É uma perda tola perder a alma. Isso em 3 aspectos. Primeiro, porque existe a possibilidade de salvar a sua alma. Temos tempo para trabalhar, temos luz para trabalhar, temos o Espírito nos oferecendo ajuda. A alma é como um navio carregado de joias. O Espírito é um vendaval a soprar. Se apenas, grava isso aqui, se apenas soltássemos a âncora do pecado, poderíamos chegar ao porto da felicidade. Em segundo lugar, é uma perda tola, porque perdemos a alma por coisas sem valor. As coisas mundanas estão infinitamente abaixo da sua alma. Elas são nulidades. Lance apenas um olhar para as riquezas. Elas se vão, porque certamente brotarão asas e voarão para o céu como uma águia. O mundo é apenas um feitiço. Essas coisas brilham em nossos olhos, mas na morte diremos que colocamos os nossos olhos naquilo que não é nada ou não existe. Agora, perder a alma por coisas tão pobres e sem consideração é uma coisa tola. É como se alguém devesse jogar um diamante em um pé de pera. Ele perde o diamante. Terceiro, é uma perda tola para um homem, porque ele mesmo está envolvido nisso. Não é loucura dar-se veneno? Um pecador tem suas mãos saturadas com o sangue da sua própria alma. Oséias 13:9 diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti. O pecador tolo nutre as concupiscências que matam a alma. A árvore cria o verme e o verme come a árvore. Não seria tolice um quartel cheio de soldados abrir as portas para o inimigo que está lá? O pecador se abre para aqueles desejos que guerreiam contra a sua alma. Essa é uma perda tola. Um outro puritano diz assim, João Crisóstomo, pai da igreja, não é um puritano, diz assim: Deus deu a você 2 olhos. Se você perder um, terá outro. Mas você tem apenas uma alma. E se ela morrer, você estará completamente destruído. E quantas vezes não trocamos a alma por coisas desse mundo? Seduções da Babilônia. Continuando o verso número 9, o quarto anúncio vai até o verso 12. Seguiu a estes outros anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, e também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos,
e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Está falando aqui, ó, aqueles que adoram a besta, que tem a marca e que vivem conforme esse mundo diz, eles não terão descanso no seu sofrimento. E perceba que por enquanto, Deus derrama a ira e a justiça dele no mundo, mas ainda tem graça e misericórdia junto, porque a igreja ainda está aqui. E Deus ainda derrama a justiça e a ira, mas ainda tem graça e misericórdia. Mas nesse momento específico, não vai ter mais. E essa é a ideia aqui, ó, quando ele fala que eles vão beber o vinho da cólera de Deus sem mistura. Significa que a justiça de Deus não vai ter graça aqui, não vai ter misericórdia. E esse sofrimento é um sofrimento para toda a eternidade, e eles não têm descanso. E eles vão sofrer, e vão sofrer, e vão sofrer. E isso não vai acabar. Toda a justiça e a ira de Deus vai ser derramado nesses que possuem a marca da besta. Aqueles que possuem a marca da besta, eles vão sofrer tudo, toda a punição completa, total e máxima de Deus, sem nenhum alívio. A doutrina do inferno não é o que enche igrejas, mas é o que está na Bíblia. Aqueles que não têm a marca do Cordeiro de Deus, resta a eles perecer no lago de fogo e enxofre. O quinto anúncio, verso número 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados, abençoados são aqueles que estão mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui existe uma bênção no meio de tudo, e a bênção é para aqueles que estão mortos. É bem-aventurados que estão mortos no Senhor, sabe por quê? Porque acabou a fadiga, o cansaço, o sofrimento, o estresse, os boletos, seja lá o que for que tira a sua noite de sono, as crises de ansiedade, as crises de pânico. Aquele que está morto não tem com que se preocupar. E aquele que está morto no Senhor, que é salvo, que tem a marca, para ele é muito melhor, porque assim que ele morre, ele já desfruta das bênçãos celestiais com Deus, exatamente como a gente viu nos selos, que as almas estão sentadas aos pés do trono de Deus, já está desfrutando do céu. Por isso que Paulo fala assim, ó, para mim o morrer é muito mais lucro. Por que o morrer é lucro? Porque eu vou estar no céu e acabou esse sofrimento. Não vivo mais em um mundo cheio de pecadores, com pecadores cometendo pecados o tempo inteiro. Não vivo mais com aquela minha luta contra o meu pecado que me persegue o tempo todo. O céu é muito melhor. Por isso Paulo fala, ó, o céu é infinitamente melhor. Os sofrimentos do presente não são nada comparados com a glória do futuro. Está vendo como toda a Bíblia fala a mesma coisa? A gente tem que aprender a ler a Bíblia dessa forma. Então, sexto anúncio, versos 14 a 16. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu.
E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui é o momento em que a igreja é arrebatada. É nesse momento. Sabe o que isso significa? Que a igreja passou por todos os sofrimentos. A igreja passa pela grande tribulação. Não tem como. A igreja vai enfrentar a grande tribulação, sim. Ela vai ser arrebatada aqui, nesse momento. Tal como a gente leu em João capítulo 4 lá, lembra? Os campos estão brancos para a ceifa. Está pronto. Chega o momento em que a maldade do mundo vai estar no lugar exato para que Deus ceife. E aí então, é nesse momento que a gente vai ver que a igreja vai ser arrebatada. Não existe arrebatamento secreto, daquele que a gente vê no filme, que o cara está dirigindo e do nada ele sumiu e o carro continua. Não. Ou está pilotando um avião e aí o piloto do avião é arrebatado e o avião fica sem piloto e morre todo mundo. Não. Nas escrituras não existe arrebatamento secreto. Não é escondido. É para todo mundo. E quando acontecer, acontece tudo de uma vez só. Quando a foice chegar, é nesse exato momento que a gente chega no sétimo anúncio. Existe uma separação do joio e do trigo. É nesse momento que Deus separa aqueles para cima e os outros para baixo. Sétima voz, verso 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice sobre a terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar na cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios do cavalo, uma extensão de 1.600 estádios. Perceba que aqui a mensagem que fala é que existe agora a separação do povo. Essa separação sempre existiu. Os selados por Deus e pelo Cordeiro, os selados na marca da besta. Sempre houve isso. A linhagem da mulher e a linhagem da serpente. Sempre houve isso. Isso sempre caminhou dentro da história da humanidade. Só que no final do tempo, no momento final, o que vai acontecer? A foice do julgamento vem. Então há uma separação. Perceba que aqui ele fala que as uvas estão amadurecidas. É a mesma palavra que é repetida por diversas vezes quando fala que a maldade do homem tem que chegar num ponto X que Deus sabe, para que Deus derrame a sua ira. A gente vê isso lá no dilúvio, quando fala com Noé. A gente vê isso em Sodoma e Gomorra, em Ló, quando Deus arrebata Ló e sua família, então destrói Sodoma e Gomorra. Está vendo? Então, por diversas vezes, a palavra é a mesma. E aqui chega então, as uvas estão amadurecidas. Lembra que o texto é simbólico, não quer dizer que é uva mesmo. Quando ele está falando de uvas amadurecidas para a ceifa aqui, ele está falando de pessoas. E essas pessoas vão ser pisadas, esmagadas no lagar da cólera de Deus. Lagar é um recipiente onde colhe as uvas, coloca lá e o povo pisava para amassar aquela uva e virar o suco para depois se tornar o vinho. Ele está falando que essas pessoas seriam esmagadas pela ira e pela cólera de Deus.
e o julgamento viria para eles. O tempo do pecado aqui acabou. Aqui não existe mais chance de arrependimento. Aqui as trombetas não tocam mais. Aqui a ira de Deus é derramada sobre aqueles que não são marcados pela marca do Cordeiro de Deus. E ele termina falando assim, perceba que no final ele fala que o sangue do lagar chega até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A ideia aqui é para você entender o tamanho da cólera de Deus sendo derramada nesse povo. Só para você ter a ideia, mais ou menos assim, o freio do cavalo é na boca, dá mais ou menos 1,5 metro de altura. E 1.600 estádios tem a ver com mais ou menos 360 quilômetros, que é exatamente a distância do norte ao sul da Palestina. Então seria sangue na altura de 1,5 metro a 360 quilômetros nessa altura de sangue. É falando tanto que a justiça, a cólera e a ira de Deus seria derramada em completa destruição para esses que não têm a marca do Cordeiro. O que a gente aprende desse texto? Primeiro de tudo, e a lição máxima de Apocalipse, é que Deus reina. Ele continua reinando, Ele nunca parou de reinar. E a coroa está na sua cabeça e Ele continua reinando. Os eventos acontecem da forma que Deus planejou para que acontecessem. Deus está no controle de todas as situações. Segundo, Cristo é aquele que venceu o dragão. Lembra, a serpente está em atuação aqui, usando as duas bestas e a Babilônia, mas a serpente já perdeu a batalha. Ela está usando o poder político, econômico, por aí. Está usando a falsa religião para livrar, para tirar as pessoas do verdadeiro caminho. Usa os prazeres desse mundo para corromper a igreja. Por quê? Porque ele já perdeu e ele está tentando causar o máximo de dano, sabendo que o tempo dele é curto nessa terra. Cristo já venceu a batalha. Por isso que não tem mais acusação para mim e para você. Outra coisa que a gente aprende é que a igreja precisa se manter pura. A igreja tem que se manter pura e fiel a Deus em todos os momentos. É não se corromper, não se amoldar com este século. É permanecer pura a Escritura. Sola Escritura, sola fide, sola gratias, solos Cristo, solo Deo glória. Os solas da reforma. A igreja tem que permanecer pura. Somente a Escritura é a palavra de Deus. A salvação é somente em Cristo, pela fé. Um ato de graça de Deus para a glória de Deus. A igreja tem que continuar pregando esse evangelho. E por último, o texto nos ensina que vale a pena ser crente. Vale a pena abrir mão de prazeres dessa Babilônia, abrir mão desses prazeres passageiros da Babilônia, sabendo que o que nos espera é um futuro muito melhor do que esse aqui. Feche seus olhos, vamos orar.